nada que Deus possa dar para mim ou para você que é melhor do que Cristo Jesus. Feche os seus olhos, close your eyes. Let's pray. If you speak English, if you don't speak Portuguese, and we have someone translating for you right now. So if you don't have the thing yet, please raise your hand. Okay, Emily, is all good there? You ready? Okay, let's go. You do you, Emily. I trust you. You do you. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos a Tua presença. Pai, nós queremos a Tua presença que já está aqui, Senhor, desde o início, Pai. Senhor, que os nossos olhos não se distraiam com as luzes no altar. Que a gente não fique achando, Pai, que o importante acontece aqui em cima, mas que a gente entenda que o mais importante acontece dentro de nós. Pai, que eu diminua, que eu desapareça, que o Senhor cresça, que seja tão somente o Senhor, Pai, apesar de mim, Senhor. Pai, vem com a simplicidade do Teu Evangelho, a verdade que cura, que liberta, que transforma. Com seus olhos fechados, fala assim: Jesus, eu quero ver Você. Show me your glory. Show me your glory. We need you, Jesus. We are so afraid of everything. We need you, Jesus. Show us your glory. We don't want to miss you. We want to see you, but we are so busy. There's so much to do, gifts to buy, house to clean, cooks to cook. But we don't want to miss you, Jesus. We want to see you. Holy Spirit, come. Come again. We're ready for you. We need you, Jesus. Show us your glory. We need you, Jesus. All we need for Christmas is you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. I bless you, Jesus. I bless you, Jesus. We bless you, Jesus. You are holy, 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 holy. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno. Eis-nos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gostei muito do rapaz na bateria. Peter. Eu sei que é o Peter, ele é irmão do Philip. Não é, Philip? Pelo amor de Deus. Eu acho que a outra vez que ele tocou, eu não estava aqui. Eu estava na Flórida. Boa noite. Hello. You are all welcome tonight. I know that we have a few people here that don't speak Portuguese. You'll be fine because we have Emily translating for you. Is it working well? Mateus, it's working? It's all good? Okay, it's good. Good? Good for you? Okay. Yeah. Quando a gente vai no Novo Testamento, você sabe que a Bíblia tem duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E depois de quase 400 anos de silêncio, quando a gente vai abrir a nossa Bíblia em Mateus, é engraçado como que Deus escolhe a genealogia de Cristo
para começar a falar de novo. E eu acho tão interessante começar com a genealogia de Cristo, apesar de vários de nós não gostar de ler genealogia, filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano. E os nomes geralmente são os mais diferentes e difíceis. Mas sabe, existe uma riqueza na genealogia, porque genealogia fala de história. Mike, are you sure you need translation? You speak Portuguese already? Not yet? Almost. Picanha. E genealogia fala de história. Genealogia fala que algo é verdade, que algo é real. E quando eu vejo, Mateus começa com o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Bíblia é um livro real e agora você já tem que saber disso. Escrita por mais de 35 autores. Mais de 2.100 anos de diferença entre o primeiro livro escrito e o último livro escrito. Diversos lugares diferentes. Diferentes tipos de linguagem, poesia, livros proféticos, livros históricos. E ainda assim é uma história coesa do início ao fim. A Bíblia é a palavra de Deus, mas também é um livro histórico. E a nossa história conta quem nós somos. Eu não sei aqui quem é do interior no Brasil, mas eu morei em Uberaba. Alguém que conhece Uberaba? Triângulo Mineiro? E lá é uma cidade muito tradicional. E quando a gente chegou lá, eu e meu marido, nós nos casamos em Uberaba, as pessoas perguntavam assim para a gente: quem são seus pais? Você é filha de quem? Porque a nossa família conta uma história sobre nós. E tem coisas do nosso DNA, da nossa genética, que a gente quer ver crescer nos nossos filhos. Tem coisa dos meus pais, dos meus avós, que eu quero ver nos meus filhos. Mas tem coisas que não. Tem traços familiares que a gente tem que crucificar todos os dias. Às vezes é até um estilo de vida que os nossos pais têm, que a gente sabe que a gente não pode, não deve repetir. Deixa eu te falar algo nessa noite. Você não honra os seus pais se parecendo com eles. Você honra os seus pais se parecendo com Cristo. É em Cristo que tudo é feito perfeito. É em Cristo que tudo é feito perfeito. Isso é uma bobagem. O meu pai faz assim, então eu vou fazer. Se não é algo bom, se não é algo que não agrada ao Senhor, deixe isso para trás. Deixe isso para trás. É isso que mostra a genealogia de Cristo. Veja se não é. A genealogia de Cristo mostra pessoas quebradas, mas que em Cristo foram feitas perfeitas, para entrar na genealogia de Cristo. E sabe o que é lindo? Porque ela fala da graça maravilhosa, e eu não vou cansar de ensinar sobre a graça, porque levaram 40 anos para eu entender. Eu tenho certeza que ainda falta muito para eu entender a graça maravilhosa de Cristo. Porque na genealogia de Cristo eu vejo que Davi, o rei, precisou da graça, mas também Raabe, a prostituta. Não existe título humano, não existe sobrenome que te qualifica para o céu. E talvez isso não é para você, mas para mim isso é libertador. Não tem nada que eu e você a gente faça para merecer o céu. É a graça sozinha. Ninguém é tão bom que não precise dela e nem tão ruim que não a mereça. Na genealogia de Cristo, eu vejo isso. Eu vejo que Jesus não exclui ninguém. Raabe era prostituta. Ruth era uma estrangeira. Tamar cometeu incesto. E entraram na genealogia de Cristo por crer. Nenhuma dessas mulheres tiveram que fingir ser homens. Nenhuma dessas mulheres tiveram que fingir ser algo que elas não são. Mas por crer em Cristo,
em Deus, elas foram transformadas, salvas e fazem parte da genealogia de Cristo. Eu acho isso lindo. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. A palavra de Deus fala em Mateus 11, 28, Arthur. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu acho lindo como Jesus não fala, vem para mim você que se acha demais. Ele também chama os que se acham demais. Mas ele recebe a gente quebrado, arrebentado, cansado. Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus nunca excluiu ninguém. Todas as nações, tribos, povos, línguas. E o nascimento de Cristo é anunciado em Isaías 7:14. Isaías 7:14, que o Emanuel leu, fala: a virgem dará à luz e ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Eu e você, a gente não tem um Deus distante. Eu e você, a gente não tem um Deus que está com os olhos fechados, os ouvidos tampados ou a mão recolhida. Nós temos Emanuel, Deus conosco. E depois em Isaías 9:6, fala que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o poder está sobre ele, o governo está sobre ele, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Eu acho maravilhoso. Todo-Poderoso Deus, mas Ele é Emanuel, Deus conosco. Quantos aqui já pensaram que Deus estava tão distante que não estava nem aí para Ele? Só eu? Quantos aqui já passaram por dias falando, não, eu não sou bom o suficiente para falar com Deus. Deus não vai me ouvir. Isso não é verdade. Aqui está falando. E o Kevão leu Lucas 2. E nós vimos o nascimento do Messias. Sabe o que eu acho mais lindo? E a gente vai falar hoje sobre o nascimento de Jesus. Ele quebra tudo o que a gente espera de realeza. Duda, fala para mim. Como que você acha que é o nascimento de um rei? De um príncipe? Como que você acha que era o nascimento meu e seu se a gente fosse princesa? Num palácio? No mínimo, né? Um vestido branco de renda esperava. Mas o nascimento de Jesus desconstrói tudo o que a gente espera sobre realeza, sobre Deus. Eu tenho certeza que os homens esperavam que ele nascesse na grande Jerusalém, a capital, a cidade do grande rei Davi. Mas ele veio de Belém, de Efrata, da Judeia, a cidade do pastor Davi, menino humilde, não do rei Davi. O nascimento de Jesus numa manjedoura, num estábulo, longe de toda beleza, longe de todo poder, de todo prestígio terreno. Mostra que as maravilhas de Deus não estão no que os olhos humanos veem, no que os ouvidos humanos escutam e nem no que coração humano sonha. Mas as maravilhas de Deus estão na revelação de quem é Cristo. Filho de Deus, o Senhor. O nascimento de Jesus mostra como ele é simples. O nascimento de Jesus mostra como que o homem espera não é o que Deus se alegra. Muitas vezes o que a terra aplaude não é o que alegra o coração de Deus. E olha, deixa eu te falar. Muitos não têm conhecido Cristo. Por minha culpa e por sua culpa. Muitos não têm conhecido Cristo de verdade, manso e humilde. Porque ao invés de pregar Cristo, e ao invés de nós sermos transformados, imagem e semelhança de Deus, a gente tem pregado um Deus à nossa imagem e semelhança.
arrogante, orgulhoso, prepotente, julgador. O Benício hoje queria ter aberto o culto. Mãe, por favor, deixa eu falar Mateus, não julgueis para não ser julgados. Eu, Beni, é Natal, Beni, o que isso tem a ver? Mãe, tem a ver que eu vou falar que Jesus nasceu para isso. Eu vou falar, Jesus nasceu, não julgueis para não ser julgado. Só que ele estava tossindo muito e não conseguiu. É o verso preferido dele da Bíblia, é isso, por um motivo que eu ainda não sei, mas talvez é um lembrete para mim. Porque a gente ama julgar. Mas na hora que eu julgo, eu estou falando, eu sou melhor. Nossa, boazona. Você é a boa, então, você é o bom. Infelizmente, muitos não têm conhecido Cristo, manso e humilde. Porque a gente não tem se transformado à imagem dele. Mas a gente tem pregado Deus à nossa imagem. É muito louco o nascimento de Cristo. Do mais alto e sublime trono para uma manjedoura. Você já pensou nisso? Do mais alto e sublime trono para a cruz. Maior símbolo de humilhação. Agora, como se não fosse suficiente, do mais alto e sublime trono para dentro de mim, uma pecadora, condenada, escrava, nascida escrava. Do mais alto e sublime trono para dentro de mim e de você, Deus Emanuel. Tem gente entrando agora, o Diego Suera é barulhento, pode entrar, tá tudo bem. Que bom que vocês vieram. Vocês são bem-vindas, entra, senta. Eu lembrei daquela tingalingalingalingaling. Tá tudo bem. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Fala para você mesmo, Deus Emanuel, Deus comigo. Deus comigo. Quando eu estava estudando e orando para essa palavra, algo aconteceu e eu não tinha notado isso antes, mas eu sempre, naquela passagem que fala assim, lá em Mateus 2,16. Não, desculpa, nada disso. Mateus, Marcos, Lucas. É Lucas. É Lucas. Lá em Lucas. Aqui eu estou lá onde mandou matar as crianças. Em Lucas fala assim. Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e eles guardavam o seu rebanho. É por isso que a gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Na verdade, Jesus nasceu provavelmente em abril, no dia 7. Os teólogos falam, porque a estrela aconteceu na vida real, gente. Porque a Bíblia é um livro histórico. Jesus não é um conto de fábula. Jesus não é invenção humana. Se a Bíblia fosse invenção humana, eu te garanto que falaria muito mais bem da gente. Jesus nasceu de verdade, morreu de verdade e ressuscitou de verdade. E quando ele nasceu, pastores estavam no campo. E eu acho lindo que um anjo apareceu. E o anjo apareceu e disse: eu trago boas novas de grande alegria. Na cidade de Davi nasceu hoje Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí fala, no 13, Lucas 2,13. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Cara, bro, o que será que foi isso? Bro, vocês já pararam para pensar? O que é uma multidão de exército celestial? Eu queria ver isso na inteligência artificial, eles já devem ter feito. Deve ter sido muito louco. Imagina. Mas sabe o que é lindo? Isso apareceu para César e Herodes? Não.
para os pastores. Maria, vivendo o ordinário. Isso apareceu para Caifás, sumo sacerdote? Não. Para pastores, vivendo o ordinário. É o ordinário que manifesta a grandeza de Deus, mas a gente tem perdido isso por causa de luzes, por causa de fumaça, por causa de likes na rede social. A gente tem perdido o ordinário. A gente quer encontrar Ele no trovão. A gente quer encontrar Ele no terremoto. A gente quer encontrar Ele no barulho, mas no vento suave. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E eu acho lindo duas coisas. Como que o anjo e uma multidão de exército celestial aparece para os pastores, enquanto eles estão vivendo o ordinário. Isso é lindo. Mas sabe o que é mais lindo? Que esse anjo e essa multidão de exército celestial estava empolgada com o nascimento de Cristo. Muito mais importante que o anjo e o exército celestial é Cristo. É o bebê na manjedoura. Por que que a gente está perdendo Cristo para profeta? Para barulho? Por quê? It's all about Jesus, the baby. Ei, anjo, exército celestial, Cristo. É sobre Cristo, é sobre Jesus. Não perca Jesus no Natal. E eu queria tanto falar que a gente tem perdido Ele só no Natal. Mas a gente tem perdido Ele todos os dias. Porque não passamos mais tempo com Jesus. Olha a beleza do nascimento de Cristo. Vocês acham que foi fácil para Maria e José? Quem aqui tem filho sabe? Rafa, sua sogra te ajuda, Rafa? Sua mãe te ajuda? Cadê os pais? Cadê os avós? Não estavam lá, os tios, não tinha ninguém. Maria, José e Jesus. Um bebê na manjedoura. Quando a gente canta a beleza revelada de Cristo, eu e você, a gente tem que entender que Ele veio como um bebê. Você sabia que o bebê humano é o bebê mais, qual é a palavra? Independente do mundo. Dependente. Gente, até o elefante sai e já começa a andar. Fica lá meio bambo. Você sabia que Jesus, gente, eu acho tão lindo. Você já pensou nisso? Eu peço a Deus que Ele abra o nosso entendimento agora. Espírito Santo, feche os seus olhos. Pai, Espírito Santo, eis-nos aqui. Senhor, nos dê uma nova revelação de quem o Senhor é, Pai. Senhor, nós precisamos de uma nova revelação de quem o Senhor é. Vocês imaginam que o Deus pode olhar para mim, Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, era um bebê? A nossa mente humana dá até um... O Criador de todas as coisas, o Alfa, o Ômega, aquele que sabe o nome de cada estrela e quando Ele chama nenhuma falta. Um bebê? Ju, se Maria não tivesse amamentado ele teria morrido de fome. Se José não tivesse enrolado ele teria morrido de frio. Mas Ele é o Todo-Poderoso Deus. Um bebê. Isso é muito louco, é muito lindo, é muito simples. Jesus, Jesus, não perca Jesus no Natal. Não perca Jesus porque você está ocupado demais. Eu queria falar que é só o mundo está crazy. Gente, o mundo sempre foi crazy, o mundo vai ficar cada vez mais crazy. Mas é triste ver que a igreja está perdendo Jesus.
Eu falar que o mundo está cada dia mais louco. Gente, é assim mesmo que vai ser, cada dia mais e mais. Mas a igreja... A gente tem invertido a ordem das coisas. Eu quero mostrar as boas obras, eu quero esconder o pecado. Mas a palavra de Deus fala, quando você fizer uma boa obra, a mão esquerda e a direita, uma não tem nem que saber. Está lá em Mateus 6, abre Mateus 6. Mas a gente quer mostrar as boas obras e esconder o pecado. E a Bíblia fala, confessai o teu pecado uns aos outros. Confessa e deixa. E você vai ser perdoado. Eu ouvi um pregador falando, eu adoro ele, Francis Chan, Crazy Love, oh my God, I love him. E ele falou que tinha que existir um Instagram, para a gente mostrar quão podre a gente é. Porque hoje o que a gente faz é o contrário. Eu quero mostrar tudo de bom que eu faço. Cadê Mateus 6 no telão, por favor? Eu quero mostrar tudo que eu faço. Não pratique as suas obras na frente dos outros. Gente, o que você faz de bom, você não tem que ficar falando, nossa, eu liguei para ciclano, nossa, eu orei para fulano, nossa, eu ajudei ciclano. Zip. Faz para Deus. Mas não. A igreja está backwards. O meu pecado ninguém vê. E a gente gosta de falar do homossexualismo, que é o pecado que todo mundo vê. Mas se o nosso pecado tivesse uma placa aqui, aí eu queria ver. Mas um dia vai rolar isso, vai estar lá no telão. Queria ver se Deus fizesse agora. Vou mostrar agora aí, ó. Abre aí. Fala, misericórdia, Jesus, mostra não. Mostra não, Jesus. Por quê? A gente precisa lembrar de Jesus, da simplicidade de Jesus, do verdadeiro evangelho que é sobre Jesus. Não é sobre microfone, não é sobre multidão. Gente, Jesus fugia das multidões. Sabia que está tudo bem você não responder texto de celular? Porque a palavra de Deus fala que os discípulos chegavam e falavam assim, Jesus, está todo mundo te procurando, onde você estava? Ele se recolhia para falar com o Pai, está tudo bem você não responder mensagem o tempo inteiro. Está tudo bem você se recolher e ficar na presença de Deus sozinha, no silêncio. Você não está perdendo o seu tempo. A simplicidade do nascimento de Cristo. Eu tenho certeza que esperavam que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele é isso, viria num palácio. Mas foi numa manjedoura. Se você quer título, riqueza, poder, prestígio, você está adorando o Deus errado. No Evangelho de Cristo tem renúncia, mansidão, humildade, governo, domínio próprio, tem cruz. Toda a nossa força, tudo que a gente tem, está em Cristo. Não tente impressionar pessoas e você, isso é libertador, a gente não tem que impressionar a Deus. É uma graça que é derramada sobre a nossa vida, é um amor que é derramado e a gente responde a esse amor sendo obediente. E quando a gente entende que a gente está vivendo uma vida errada, de pecado, deixa eu te falar, Jesus não quer que você pare de pecar, é para o seu bem. A cerca é para te proteger, não é para te privar, não. Às vezes a gente acha que quando Deus fala não faça isso, é porque Ele não quer que a gente se divirta. Para, a gente não vai se divertir hoje, olha vocês aí, tudo brega. É legal demais. A gente vai fazer casinha lá embaixo, já quero falar que tem 2 separadas para as crianças têm que fazer 2 times, tá? E vai ter 5 times de casinha. A gente vai have fun. Isso é bobagem. Isso é mentira de Satanás. O que Deus fala para você não fazer é para o seu bem. Porque o salário do pecado é a morte. Você sabe que dia que você vai morrer? Não. E se você bater com as 10 agora? Pum, morreu. E aí? O salário do pecado é a morte. É uma graça que é derramada, é um amor que é derramado. E a gente responde a esse amor. O ministério de Jesus, 2 Coríntios 5,18, é o ministério da reconciliação. Antes do ide, ele fala, vinde a mim.
O problema é que a gente está indo sem vir. A gente está indo sem Cristo. Ativismo religioso, tem que fazer. Mas lembre que Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Tudo na Bíblia lembra que Ele está no controle de tudo. Eu já estou terminando. O nascimento de Jesus nos lembra que é tudo sobre a presença dEle. Gente, não tem nada no nascimento de Jesus, presta atenção, que poderia tirar a atenção de Jesus. Você já pensou nisso? Não tem avó, não tem avô, não tem tio, não tem tia, não tem uma grande festa. Até quem foi visitá-lo foi um convite do céu. É assim que Jesus nasce no nosso coração. Ele nasce no nosso coração desse jeito. Só com a presença dele que muda a perspectiva de tudo. Gente, voltem para Jesus. Não percam Jesus no Natal. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus com você, Ele não está bravo com você. Ele sabe handle you. Ele não está bravo com você. Você não incomoda Jesus. Por que às vezes vocês ficam pensando que vocês incomodam Jesus? Por que você acha que você é too much to him? Você acha que ele não vai conseguir dar conta de você? Você acha que ele não vai te entender? Você acha que ele não entende todas as suas emoções malucas? Você acha que ele não entende como um dia você está assim, outro dia você está menos? Você acha que ele vai te deixar quando outras pessoas te deixaram? Você acha que ele vai te decepcionar como outras pessoas já te decepcionaram? Você acha que você não pode confiar nele porque você não pode confiar em tanta gente? Mas Deus não é assim. Ele nunca vai falhar com você, você está entendendo? E Ele sabe lidar com você e com as suas emoções. E Ele te ama demais. E não tem nada em você que não seja do interesse dEle. Ele quer cuidar de tudo, nada da sua vida é bobagem para Ele. Às vezes a gente acha, mas isso é bobagem. Deixa Ele falar que é bobagem. Vamos combinar isso? Chega diante dele e fala assim, Senhor, eu estou pensando isso. Senhor, isso é bobagem para o Senhor? Deixa Ele te falar. Conversa com Ele. Senhor, eu preciso de ajuda nessa área da minha vida. Me ajuda. Jesus sabe lidar comigo e com você. Volte para Jesus, não perca Jesus no Natal, não perca Jesus nos seus dias, não perca Jesus. É tudo sobre Cristo. Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Peça a Deus para você ver a glória dele como Moisés. Show me your glory. Me mostre a tua glória, Pai. Me mostre a tua glória, Pai. Sabe, antes da gente fazer um culto de Natal, é uma pressão muito grande em cima de todos nós, pastores, pregadores. E hoje em dia parece que a igreja cada vez mais quer impressionar as pessoas. Mas eu vejo Jesus bradando do céu e falando, chega, chega, chega. Chega, olhem para mim, para Jesus. Não eu, Marcela. Olhem para mim. Ele é o Deus do impossível, o louvor já pode subir. Quem for subir. Fala para ele, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Separa um tempo daqui para o Natal, fala, Senhor, como que foi isso? Muito louco, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um bebê. Eu quero ver a tua glória.
A gente não precisa fingir costume diante do Senhor, se colocar numa posição. Eu falei isso sexta-feira passada. Oh, santo, maravilhoso e poderoso Deus, glória. Tudo isso é verdade. Mas aí passa algum tempo, eu estou lá assim. Será que meu ugly sweater fica melhor com aquela calça? E aí nossa, Jesus, desculpa, eu não sei o que aconteceu, eu me distraí, me desculpa, Senhor, como eu estava dizendo, santo é o teu nome, aleluia. Para. Essa semana eu estava falando com Jesus, sabe o que eu estava falando para Jesus? Eu quero te encorajar a fazer isso. Eu já tenho 41 anos de idade, vocês podiam ser meus filhos. A maioria de vocês, eu casei em 2006. Vou fazer 20 anos de casada. Quem tem 20 anos aqui? Pois é, você podia ser meu filho. Quem mais? 20 anos? Não? Só? Só um? Ok, good. Você também, Sofia, podia ser minha filha. Let me told you. Gente, it's an inside joke. I know it's let me tell you, but we do let me told you. Né, Gi? Sabe como que eu orei para Jesus? Eu quero te encorajar a fazer isso nessa noite. Sabe o que eu tenho percebido sobre mim? Gente, para falar a verdade, eu teria olhado para trás, igual a mulher de Ló. Fácil. Eu teria olhado para trás e virado uma estátua de sal. Eu teria batido na rocha. Eu teria batido na rocha porque o povo fala demais, Jesus. Eu teria batido na rocha igual Moisés. Eu teria olhado para Betseba. Eu teria mandado matar o marido dela, Pedro. Eu teria escondido na caverna, Pedro. Sabe o que eu falei para Jesus? Eu falei, Jesus, quanto mais eu conheço do Senhor, quanto mais eu leio a Tua palavra, mas eu vejo que tudo de ruim que esse povo tinha, eu tenho. Quanto mais eu leio a Tua palavra, Jesus, quanto mais eu Te conheço, mais eu vejo que se não for a Tua graça, eu estou fulminada. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu falo, Senhor, eu não sirvo para ser líder desses jovens. Que o Senhor é doido. Você está louco. Jesus, tem misericórdia. Gente, essa semana eu estou sendo arrebentada. Essa semana não, esse ano. Vamos combinar, esse ano, graças a Deus, está acabando, aleluia. 2026 é o nosso ano, pessoal. Mas 2025, enquanto você anda no deserto, se você andou no deserto como eu tenho andado. Oh! Porque no deserto é que a gente olha só para Ele, Belém de Efrata. Só tem Cristo em Belém, não tem beleza nenhuma. A palavra de Deus fala que beleza nenhuma havia nele. O mais rejeitado de todos os homens era Ele. Talvez você se sinta assim, pequeno, insignificante, rejeitado. Eu quero te falar que assim foi o nosso Deus. Eu quero te encorajar, diminui as luzes um pouco, mas eu não quero que você faça isso por emoção. Eu vou te falar, nobody cares, sério. Nobody cares. Rise Up aqui, ó, esses meninos são tudo maduros, ó, glória a Deus, eu tenho alegria em falar que aqui tem jovens maduros. O que importa é a tua alma, o que importa é que você nesse momento, se você não parou a semana inteira, você pare agora e fala, Senhor, eu quero ver a tua glória. Jesus, eu quero conhecer mais do Senhor, porque eu preciso da tua graça. Preciso da tua graça. Não é no vento forte, não é no terremoto, no fogo, mas na brisa suave.
Senhor, nós não queremos ver a tua glória como Moisés, nós não queremos mais ter que usar véu, ter que usar máscaras, para fingir que a tua presença está em nós, como foi com Moisés. 2 Coríntios 3,13 fala que Moisés usava um véu na sua face para que as pessoas não vissem que a glória de Deus já não estava lá. Senhor, nessa noite, ajoelha no seu lugar, ou vai para longe de quem está do seu lado. Se o seu namorado está do seu lado, seu marido, sua esposa, seu amigo, sua irmã, sua gêmea. Just find a place for you. Para você estar sozinho agora. Ajoelha, senta, deita. Oh, Jesus, Espírito Santo. Senhor, nós não queremos, como Moisés, fingir que a tua presença está onde ela não está, Senhor. Mas nós queremos que a tua presença caminhe conosco, Senhor, primeiro para que haja transformação em nós. Senhor, nós pedimos perdão por sermos uma igreja distraída. Nós te pedimos perdão por não ter buscado a tua presença mais que tudo. Nós te pedimos perdão, Pai, porque a gente tem perdido Jesus no Natal. Oh, Belém de Efrata, sul de Israel, na Judeia, no deserto. Jesus, o Cristo, nasceu, o Salvador. Senhor, que nessa noite a gente tenha uma nova revelação de quem o Senhor é. Emanuel, Deus conosco. Pai, que todos nós, com o rosto desvendado, a gente possa contemplar a tua glória. Espírito Santo, eis-nos aqui. Eu oro para cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Eu oro para cada irmão aqui que já conhece o Senhor, que já tem o teu Espírito Santo, que receba uma nova revelação de quem o Senhor é. Pai, se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é selado com o teu Espírito, convence nessa hora. Senhor, nos convence, Pai, da nossa pequenez, da nossa condição de pecador, nascidos escravos, mas comprados pelo sangue de Jesus, salvos pela graça maravilhosa, que não tem nada que vem de nós, mas é somente pela tua graça, para que nenhum de nós se glorie. Nós queremos ver a tua glória. Nós queremos ver a tua glória. Se Jesus estivesse aqui agora em pessoa, eu tenho certeza que você se derramaria na presença dele. Vamos todos juntos agora clamar pela glória de Deus. Senhor, a tua glória, porque quando a glória dele vem, nada mais importa. Se você tem uma doença, um diagnóstico de uma doença, olha, Jeová Rafá, Deus que cura, eu declaro a cura sobre a tua vida. Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus todo-poderoso, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus poderoso. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Senhor, em nome de Jesus, que a gente não perca Jesus no Natal, nem na correria das nossas vidas, Pai. Se você quer vir aqui na frente, vem. Se você quer ficar onde você está, oh Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ver a tua glória. Nós queremos a tua presença, Senhor. Só a tua presença importa. Só a tua presença importa. Yeshua.
Senhor, nós sabemos que um menino nasceu, que um filho nos foi dado. Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Deus Emanuel, Deus conosco. Se você está se distraindo na sua oração, volta sem vergonha e fala: Senhor, eu estava pensando nisso agora, eu quero colocar isso diante do Senhor. Eu me distraí aqui, mas está tudo bem. Coloca na cruz a sua distração, porque quem sabe é sobre isso que Ele quer falar com você. O louvor vai ministrar por alguns minutos. E se você quiser que eu ore com você, vem aqui na frente. Se não, melhor ainda, fala: Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua glória, eu quero conhecer mais do Senhor, eu quero sentir o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero. Se você chamar, Ele vem. E se você ainda não aceitou Jesus, levanta suas mãos. Se você nunca fez isso e quer fazer isso agora, se você quer entregar a tua vida a Cristo, se você quer andar com Deus, se você nunca fez isso antes, você não vai estar virando membro dessa igreja, mas você está fazendo a melhor decisão da tua vida. Se você quer caminhar com Deus, levanta suas mãos, eu vou orar com você. 3 pessoas levantaram as mãos. Se você puder ir do lado deles, eles falam inglês e o lá no fundo fala português. Eu preciso de um homem que fale inglês, por favor. Cadê o Kevão? Cadê o Eric? I need someone that is speaking English, please. It can be a girl then. This is the most important part of the service. Karina, Carrie. Ora com ele, por favor. Ele levantou as mãos. Aqui. Um amigo do Mateus levantou as mãos. Vai lá orar com ele para aceitar Jesus. E ele lá atrás de preto. Do you speak English or do you speak Portuguese? Vai com ele, Vinícius, por favor. Vamos orar assim. Jesus, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Todo mundo ora. Just to make sure. Senhor, nessa noite, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Eu entendi que Jesus é o Filho de Deus. Eu entendi que Jesus é o único Salvador. Eu entendi a simplicidade do Evangelho. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, porque eu sei que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje a festa no céu. A palavra de Deus fala que a festa no céu quando uma alma se rende a Jesus. Se você estava distante de Deus e você quer mais uma vez falar: Senhor, lembra que eu estou aqui, hein? Me ajuda, eu estou aqui. Levante as suas mãos, eu vou orar com você. Se você hoje não tem vergonha nenhuma nisso, se você hoje quer falar: Senhor, lembra de mim aqui? Então, estou aqui. Fala: Senhor, eis-me aqui, Pai. Lembra de mim, Pai. Lembra que a minha vida é Tua. Lembra que a minha vida é Tua. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Eu quero Te servir, eu quero viver para o Senhor. Mas antes, eu quero Te ver. Me mostre a Tua glória. Me mostre a Tua glória. Os santos e os anjos se prostram aos Seus pés. Os anciãos rendem sua coroa ao Cordeiro e a eles cantam. Os santos aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a eles cantam. Tu és digno de tudo.
tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem sua coroa ao Cordeiro, e a eles cantam: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Fica de pé, levanta suas mãos e canta bem alto, exalta nosso Deus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Levanta suas mãos em sinal de redenção. Exalte ao Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te Glória a Deus. Não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Essas são as boas novas. Esse é o Evangelho de Cristo. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Essas são as boas novas para todo o povo da terra. Nasceu Jesus, o Salvador, e Ele vive. Nós não celebramos mortos, nós celebramos vivos. E hoje nós celebramos Jesus Cristo vivo. Ele vive. Ele vive. E é por isso que nós celebramos o Natal, o nascimento do Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Salvador. Não importa a notícia que você receber, declare isso: eu tenho boas novas. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive.
Jesus vive. Jesus vive. Amém. Deus Emanuel, Deus conosco. Não perca Jesus. Fique em silêncio na presença dele. Leia a sua Bíblia em silêncio. Desliga a música, desliga tudo. Pega um chá, um café, whatever you like to drink, matcha, whatever it is. E fica na presença. Bro, você precisa fazer isso. Sentir o amor dele sendo derramado, a graça dele. Você vai estar lá e de repente você não vai conseguir, você não vai entender. Você só vai saber, ele está aqui, ele é Deus Emanuel, ele é Deus Emanuel. Deixa ele te encher, deixa ele derramar graça e amor sobre a tua vida. Amém? Sofia, pode vir, senão eu não paro, Sofia. Não vai embora, tem comida, tem brincadeira, tem muito doce. Tem gift card para o ganhador do Ugly Sweater, como sempre. Não perca Jesus no Natal, amém?